bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham passado um bom final de semana. Bom, gente, só para avisar vocês, nós iremos ter essa semana de aula e a outra. Então, na outra semana eu já aplico uma provinha na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira que vem nós iremos ter uma provinha. Podem ficar tranquilo que a prova não vai ser difícil. Na segunda eu já corrijo essa prova, né? Na terça eu já lanço as notas e quem ficou de recuperação vai ter que fazer a prova na quarta-feira, tá ok? Bom, o que eu quero que vocês façam também? Além disso, eu quero que vocês façam um trabalho que vai valer nota para vocês. Professor, como que é esse trabalho? O trabalho vai ser simples, gente. Eu quero que vocês falem um pouco sobre resistência bacteriana. Professor, precisa ser muito grande? Não, gente. No máximo 10 linhas, 12 linhas, no máximo até 15 linhas, no máximo. Tá? Então, eu quero que vocês coloquem nesse trabalho o que causa resistência bacteriana, como pode haver as bactérias super resistentes, como que elas são formadas, tá? Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre os antimicrobianos, tá? No máximo 10, 15 linhas, tá ok? Então, no trabalho de vocês vai ter que ter isso, escrito o que causa resistência bacteriana. A gente vai falar um pouco hoje na matéria. Eu quero que vocês falem sobre algum antimicrobiano, qualquer um de qualquer classe, né? E mais ou menos só isso, tá? Eu quero no trabalho de vocês. Qualquer coisa, se ficar dúvida no trabalho, na hora que a gente for conversar no WhatsApp ou na hora que a gente for conversar pelo Google Meets, eu explico melhor o trabalho. Mas eu quero um trabalho simples, tá ok? Se vocês falarem para mim o que causa as resistências bacterianas ou por que é causado, já é uma grande coisa que vocês já vão estar entendendo. Então hoje a gente vai falar sobre os antimicrobianos. Bom, como vocês sabem, quando a gente fala antimicrobianos, a gente vai estar falando em bactérias, né? E outros tipos de doenças. Por exemplo, bactérias, vírus, fungos. E vamos estar falando de medicamentos que vão combater as doenças causadas por esses micro-organismos, podendo ser eles bactérias, vírus, fungos. Porque ele demasiadamente no nosso organismo, eles vão acabar causando o quê? Infecção. E essa infecção pode se alastrar e levar o indivíduo ao quê? À morte. Então, a gente tem como combater esses antimicrobianos, ou essas bactérias, esses vírus ou esses fungos, os famosos antimicrobianos, tá? Que é o primeiro que nós iremos falar hoje, que vão ser os antimicrobianos que vão combater as bactérias. Mas lembrando, existem aquelas bactérias chamadas comensal, que ela não causam nenhum prejuízo ao nosso organismo. Beleza? Como vocês já tiveram aula de biologia e parasitologia, algumas bactérias, algumas doenças, vocês vão estar relacionando com elas. Tá ok? Então, como a gente sabe, o uso de antibiótico é uma ótima forma de combater as doenças causadas por bactérias, como a gente estava falando. No entanto, o uso descontrolado desses antibióticos ou de outros medicamentos, como vocês sabem, ele pode estar ocasionando o quê? Um grave problema. Então, tem pessoas que fazem o quê? Usam indiscriminadamente dos antibióticos. E por não tomar esses antibióticos da forma correta, pode trazer sérios danos graves àquela pessoa. Um exemplo deles, suponhamos aí que a pessoa está com uma leve irritação na garganta. Aí começa a aparecer pus, está com infecção bacteriana na garganta. Passa no médico, o médico receita para ela, suponhamos aí, amoxicilina, para a pessoa tomar durante 7 dias. O que pode acontecer? A pessoa tomar errado esse medicamento, um exemplo, tomar apenas por 5 dias e depois parar. O que pode acontecer? A bactéria ela pode criar resistência a esse antibiótico. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas como? Suponhamos, desculpa aí pelos desenhos, tá? Suponhamos que essas aqui são as bactérias que estão na garganta da pessoa.
tá? O que que acontece? Ela foi no médico, o médico receitou lá, suponhamos, amoxicilina, para ela tomar durante 7 dias. Aí a pessoa tomou no primeiro dia, deixa eu colocar aqui, 7 dias. O que que acontece? No primeiro dia a pessoa tomou, suponhamos aí que matou essa bactéria. No segundo dia a pessoa tomou, matou mais outra. No terceiro dia tomou, matou mais outra. No quarto, no quinto tomou, beleza. Parou de tomar no quinto dia porque se sentiu melhor. Porque a carga bacteriana que tinha naquela garganta dela começou a diminuir. Então a tendência é, se começou a diminuir, essa pessoa se sentir o quê? Um pouco melhor, correto? Só que o que acontece? Suponhamos que lá ela desistiu no quinto dia, parou porque se sentiu melhor. Só que sobrou uma bactéria ainda. O que que essa bactéria pode fazer? Ela pode se alimentar dessas outras bactérias que morreu. Essas outras bactérias que morreu no seu DNA ou no seu RNA pode ter o quê? Pode ter alguma coisa que vai combater aquele remédio, por exemplo, o fármaco, a amoxicilina. Então, no DNA delas vai ter lá alguma coisa que vai combater aquele medicamento, a amoxicilina. Como essa bactéria que sobreviveu, ela se alimentou das outras que estavam mortas, então o que aconteceu? A partir daquele momento, essa bactéria que estava aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai se multiplicar em outras bactérias. Lembra que a bactéria ela faz divisão binária, ela vai se multiplicando. Então, essa bactéria que se alimentou das outras vai começar a se multiplicar, voltando àquela infecção na garganta. Só que dessa vez a pessoa não vai poder tomar o remédio amoxicilina. Por quê? Porque essa bactéria ela conseguiu criar resistência àquele antibiótico, no caso a amoxicilina. Você falou para a Amanda trazer suco, você pediu para ela? Falei. Do Giga mesmo? Falei. Tá bom, muito mais fácil. Tá. Então, vai criar resistência àquele antibiótico, a amoxicilina. Por quê? Ela se alimentou dessas outras bactérias que morreram com a amoxicilina. Essas outras bactérias, ela começaram a conter no seu DNA algo que vai combater aquele remédio, o fármaco, a amoxicilina. E essas outras bactérias que vierem da bactéria que se alimentou das bactérias que morreram, vão ter resistência àquele medicamento, amoxicilina no caso. Então teria que ser dado outro fármaco para aquela pessoa, criando assim a resistência bacteriana. Por quê? Agora, se vocês verem, antigamente, quando você tivesse uma pequena infecção, uma dor de garganta, tinha muita gente que não ia no médico. Fazia o quê? Ia lá na farmácia e pedia uma tetraciclina, uma amoxicilina, uma claritromicina e por aí vai. E o farmacêutico e a farmácia vendiam. Só que hoje tem uma lei, por causa devido às resistências bacterianas, tem uma lei falando que fármacos antibióticos só podem ser vendidos até 10 dias. Como assim, professor, até 10 dias? Então, suponhamos que você passou no médico, o médico te receitou um antibiótico para você tomar ou para você passar na pele. Você tem o prazo, a partir do dia que você passou, de 10 dias para poder comprar aquele medicamento. Depois de 10 dias, a farmácia ela não pode te vender, porque você vai ter que passar novamente no médico para poder o médico te prescrever uma nova receita. Por que foi feito isso? Porque, como eu falei, tinha muita gente fazendo o uso indiscriminado dos antibióticos. E fazendo isso, o que acontecia? Causava o quê? As famosas bactérias resistentes, a superbactéria. Não é aquela bactéria que tem a capa, que tem um símbolo B igual o Superman no peito, não. Acabava criando o quê? Bactérias super resistentes, onde determinados medicamentos não iriam mais funcionar com aquela bactéria, tá? Então foi esse o grande problema. O grande problema ocasionado foi esse, fazer com que as bactérias criassem resistência. O que aconteceria? Essas resistências diminuiria o medicamento e a eficiência contra aquela determinada infecção.
como a gente acabou de ver aqui. Com isso, com o tempo, ia aumentando as internações e o uso de medicamentos caros ficavam ainda mais forte. Então, suponhamos, uma amoxicilina que hoje você compra barato, não iria fazer efeito, você teria que ir para uma outra classe de medicamentos, aonde ia ficando o custo cada vez mais caro e dando o quê? Mais internações para as pessoas. Em razão dessa alta taxa de resistência bacteriana e da morte por doenças infecciosas, o que se houve? O que se teve que fazer? Houve-se uma grande necessidade de testes com novos antibióticos. Então, você imagine, se aqueles antibióticos já não estavam funcionando mais, já tinham criado superbactérias resistentes, houve-se a necessidade de fazer teste com novos antibióticos. E alguns desses antibióticos não são vendidos em farmácia. Alguns desses antibióticos mais fortes, eles são usados diretamente no hospital. Por quê? Porque para combater essa infecção, para combater o caso dessas bactérias resistentes, mas mesmo assim ainda existem bactérias que são resistentes a alguns outros antibióticos que são administrados em hospital, que são apenas vendidos em hospital, tá? Então é por isso que o estudo ele tem que ser bem realizado. Para quê? Para que seja descoberto novos fármacos que vão se diferenciar dos atuais, usando assim com que a população se conscientize do quê? Do risco de usar medicamentos sem prescrição médica, sem seguir as recomendações desses profissionais. Então tem muita gente que vai lá e ainda toma por conta própria. Fazendo isso faz com que se crie o quê? Superbactéria. Professor, mas é só essa forma que tem de criar superbactérias? Não, existem outras formas. A bactéria ela pode ter outras formas de resistências, tá? É que nós iremos estar vendo de acordo com os nossos slides. Então ela pode criar flagelo, né? Que vai fazer com que aquela bactéria se movimente pelo nosso organismo e entre outras coisas más. Tá ok? Deu para entender até agora um pouco sobre os antimicrobianos, o porquê se tem que tomar de modo correto os antimicrobianos, o porquê agora as receitas antimicrobianas são válidas só até 10 dias por causa das bactérias que podem causar resistência. A pessoa que não toma o medicamento da forma correta pode acarretar um grande dano a ela, pode causar um grande problema infeccioso para ela. Deu para entender essa parte, gente? Então, se deu, a gente vai para o próximo slide, onde nós iremos comentar um pouco mais. Bom, para a gente entender um pouco sobre as bactérias, você já deve ter visto isso em microbiologia, parasitologia, então você já deve estar cansado de saber sobre as bactérias. Mas aqui eu vou passar um resumo rápido para vocês sobre as bactérias. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender? Que as bactérias são seres procariontes, né? Unicelulares e pode ser encontrada isoladamente ou em colônias. De forma geral, as bactérias apresentam entre suas organelas cápsulas, membrana plasmática, ribossomos, parede celular, DNA. Tem bactérias que podem ter flagelos e pilos. O que seriam esses flagelos? Os flagelos vão fazer com que essa bactéria se movimente, os pilos para que se aderem a algum outro local. Tá? Então, o que a gente tem que saber das bactérias? Então, tem medicamentos que vão atuar aqui, ó, na membrana plasmática, tem antimicrobianos antibióticos que vão atuar no ribossomo, na parede celular, tem antimicrobianos que vão atuar no DNA,
tá? Da bactéria, fazendo com que o quê? Essa bactéria se multiplique, então vão evitar a multiplicação dessa bactéria, fazendo com que evite a multiplicação e usando antibióticos que vão também matar essas bactérias, tá ok? Então, o que acontece? Não sei se vocês já fizeram a coloração de Gram. Para que serve a coloração de Gram? É para saber qual tipo de bactéria aquela pessoa está tendo. Então, existe a coloração de Gram que vai deixar as bactérias, né, na cor. Tem gente que fala que é azul, mas eu costumo falar que é um cristal violeta, né, ou cor roxa, né? Então, essa bactéria vai ficar na cor roxa. E a outra bactéria, que é gram-negativa, vai ficar na coloração vermelha. Então, gente, gravem isso aí, que eu posso perguntar na prova. Então, por exemplo, eu posso perguntar assim, numa coloração de gram, as bactérias que ficam na cor roxa é a gram-positiva, a gram-negativa? A gram-negativa e a gram-positiva vão ficar na cor roxa? Então, ou nenhuma delas? Qual que vocês responderiam ao usar, uma coloração de gram? Qual bactéria ficaria na cor roxa? A gram-positiva ou gram-negativa? Isso aí, a gram-positiva. E se eu perguntasse ao contrário, as bactérias que ficassem na cor vermelha são gram-positiva ou gram-negativa? Beleza, gram-negativa. Por que isso é importante? Porque tem medicamentos que vão fazer o quê? Que vão atuar. Deixa eu apagar aqui. Que vão atuar, apenas nas bactérias gram-positivas. E tem antibióticos que vão atuar apenas na gram-negativa. E tem antibióticos que vão fazer o quê? Que vão atuar tanto na gram-positiva quanto na gram-negativa. Aí você pega e me fala assim, professor, mas se vai atuar na gram-positiva e na gram-negativa, não é mais fácil eu dar então esse medicamento para aquela pessoa, ou esse fármaco para aquela pessoa, já que vai atuar nas duas, então é mais fácil eu fazer isso. Sim, é mais fácil. Só que aí o que acontece? O efeito adverso vai ser maior. O que acontece? Se você tem apenas gram-positiva, suponhamos aí, ou gram-negativa, você só tem uma das espécies, o que pode acontecer? Pode dar um medicamento que vai combater as duas? Pode. Só que o que acontece? Se aquela pessoa tomar remédio, aquele fármaco errado, vai criar resistência para as duas, para a gram-negativa e para a gram-positiva. Então, tem médicos que costumam fazer o quê? A coloração de gram para definir qual antibiótico será melhor para dar para aquela pessoa, tá? Para ver também se não tem resistência àquele antibiótico. Porque imagine, você vai lá, suponhamos que você esqueceu de falar para o médico que uns 2 anos atrás você tomou um medicamento e você não se sentiu bem e tal. E agora faz o quê? Um mês que você está sentindo novamente aquela dor de garganta e você não fala para o médico que há um mês atrás você tomou, suponhamos aí, amoxicilina. Tá? Então o médico vai fazer o quê? Vai prescrever novamente a amoxicilina. Agora, se o médico faz a coloração de gram, ele vai ver que tipo de bactéria tem e ele vai ver se a amoxicilina seria novamente bom para aquela pessoa tomar. Porque ele faria a coloração de gram, ele pingaria aquele amoxicilina e veria se ia ter a formação da bactéria, se ia ter o aumento da bactéria ou não. Tivendo o aumento da bactéria, aquela medicação amoxicilina não seria bom para aquela pessoa tomar. Então, ele ia fazer um outro medicamento, ele ia pingar um outro medicamento. Se aquele outro medicamento impedisse que a bactéria se proliferasse, aquele medicamento ia ser o de escolha para aquele médico. Então, a coloração de gram também serve para isso. Então, vamos lá. A coloração de gram. As bactérias gram-positiva, elas vão ficar na cor roxa. Por quê? Porque na bactéria gram-positiva, ela vai reter o cristal de violeta
que quando você faz a coloração de Gram, ela tem, se usa-se violeta genciana. Então, na Gram positiva, ela vai reter os pequenos cristais de violeta que tem, devido que a presença de uma espessa camada de peptidoglicano. Então, a Gram positiva, o que ela tem? Ela tem uma espessa camada de peptidoglicano. Então, essa camada espessa de peptidoglicano faz com que se retenha os cristais violeta, né, na sua parede celular, apresentando assim as bactérias gram-positiva na cor roxa. Então, as bactérias gram-positiva, ela tem uma camada espessa de peptidoglicano, tá, em sua parede celular, que essa parede celular vai reter os cristais de violeta, deixando assim a bactéria na cor roxa. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, opa, cadê a canetinha? Já as bactérias gram-negativas, o que elas têm? Ela possui uma parede peptidoglicano mais fina. Então, se ela tem essa parede peptidoglicano mais fina, o que ela vai fazer? Ela não vai reter os cristais de violeta. Então, quando você fazer o processo de descoloração na coloração de Gram, elas vão ficar na cor vermelha, tá? Devido ao processo de coloração final. Então, as gram-negativas, as paredes peptidoglicanos dela, elas são mais finas. Então, elas não conseguem reter os cristais de violeta. Se elas não retêm os cristais de violeta, ela vai fazer o quê? Vai ficar na cor vermelha devido ao processo final da coloração de Gram. Eu não sei se vocês já fizeram algum teste ou se vocês ainda vão fazer na aula de microbiologia ou parasitologia. Não lembro se vocês vão fazer a coloração de Gram, mas vocês vão ver, se vocês se vocês fizerem a coloração de Gram, vocês vão perceber isso, que as bactérias Gram positiva vão ficar na cor roxa, porque ela tem a parede peptidoglicano mais espessa, então ela vai reter os cristais de violeta. Já a gram-negativa, a parede peptidoglicano dela é mais fina, então ela não vai reter os cristais de violeta. Então, quando você for fazer o processo de descoloração, a cor violeta vai sair, porque ela não vai conseguir ficar na parede peptidoglicano das gram-negativa, porque a parede peptidoglicano é mais fina. Então, assim, no processo de descoloração, a bactéria gram-negativa vai ficar vermelha. Beleza? Deu para entender um pouco da coloração de Gram? Então, o que acontece? Existem no nosso organismo, no organismo humano, muitas espécies de bactérias. Então, ela vai conviver, que vai ter utilidade em processos metabólicos, sem causar doenças. Então, tem bactérias que vão causar doenças e tem bactérias que não vão causar doença. As bactérias que não causam doenças são denominadas bactérias comensais. Então, se eu perguntar na prova qual é o nome das bactérias que não causam doenças, são chamadas bactérias comensais. Beleza? Deu para entender essa parte, né? As bactérias que não causam doença, que vivem no nosso organismo, são chamadas bactérias comensais, porque elas não causam doença. Tá? Então, em alguns casos, essas bactérias podem ocupar sítios não apropriados e não causar doenças infecciosas. E há também a possibilidade de inoculação de bactérias patogênicas do meio externo, causando assim doenças. Você pode adquirir bactérias do meio de fora, né? Causando assim as doenças. Como eu expliquei, as bactérias elas podem ser classificadas como gram-positiva ou gram-negativa. Ela vai depender do que? De mudar de cor quando você fazer o processo de coloração de Gram, ou quando você fazer a técnica de coloração de Gram, né?
Por quê? Essa técnica de coloração ela vai refletir as diferenças das bactérias, que vai ser fundamental na estrutura da parede celular da bactéria e tem o quê? Implicação importante para a ação dos antibióticos. Através dela, você vai saber qual o melhor antibiótico de melhor escolha. Aí eu pergunto para vocês, professor, mas eu nunca fiz essa coloração de GAN, nenhum médico nunca pediu. Porque às vezes o médico, imagine um médico de posto de saúde até pedir essa coloração de GRAM, chegar para ele e ele poder ver qual que é o medicamento de escolha, o qual que ele vai optar? Ele vai optar por um medicamento antibiótico que vai eliminar tanto GRAM positiva e GRAM negativa. Tá? Porque imagine você passando no médico público, já é difícil você passar num hospital público, né? As pessoas aí demoram de 2, 3 horas, 4 horas quando vai ser atendido por uma infecção, mesmo que seja de garganta. Demora mais ou menos isso para ser atendido. E depois o médico fazer a coleta, mandar para o laboratório fazer a coloração de GRAM, mandar para o médico de novo, até aí aquela infecção já se alastrou bem grande, né? Então, às vezes, pode ser por isso que vocês não veem os médicos assim, no caso, quando você vai lá no posto de saúde e tudo, não pedindo o quê? A coloração de GRAM, tá ok? Bom, vamos ver as principais classes de medicamentos, né? Uma delas são as sulfonamidas. As sulfonamidas foram o quê? Os primeiros agentes antibióticos eficazes a serem utilizados por via sistêmica para a profilaxia e a cura de infecção bacteriana dos seres humanos. A sulfonamida exibe uma ampla faixa de atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positiva, tá vendo? Como eu falo para vocês, às vezes o médico vai optar por quê? Algum medicamento que vai tanto atuar nas bactérias gram-positiva e gram-negativa. O mecanismo de ação dessa classe de fármaco, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a inibição competitiva da enzima bacteriana, responsável pela síntese de ácido fólico. O que acontece no caso da sulfa? A sulfa ela vai competir com a enzima bacteriana responsável pela síntese de ácido fólico. Então, suponhamos aqui, ó. Esse aqui você tem a sulfa, que é a medicação, e esse aqui você tem o quê? A enzima bacteriana, tá? Então, suponhamos aqui, deixa eu fazer de azul. Suponhamos que esse azul, deixa eu desenhar melhor. Suponhamos que esse azul, aqui que eu vou desenhar aqui, seja o sítio de ligação. Então, suponhamos aí, se a enzima bacteriana se ligar aqui, o que ela vai fazer? Ela vai ativar esse receptor e esse receptor vai fazer o quê? Vai ser responsável pela síntese de ácido fólico. Então, essa síntese de ácido fólico vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela bactéria se multiplique, vai fazer com que aquela bactéria, em vez de uma, agora fique em duas, fique em três, fique em quatro e por aí vai. Porque a bactéria ela vai precisar dessa síntese de ácido fólico não só para sobreviver, mas também para se multiplicar, tá? Síntese de ácido fólico. Eu escrevi só ácido aqui, mas vocês já entenderam o que é ácido fólico. Quando a enzima bacteriana se liga, tá? Vai fazer isso. O que a sulfa vai fazer? A sulfa, ela vai fazer o quê? Ela vai se ligar aqui, impedindo com que a enzima bacteriana se ligue. Então, se a enzima bacteriana não se liga, o que vai acontecer? Não vai ter a produção da síntese de ácido fólico. Não tendo a produção da síntese de ácido fólico, o que vai acontecer? As bactérias vão acabar impedindo de quê? De que as bactérias se dividam, de que elas se multipliquem.
Então, se a bactéria não se multiplica, você não vai ter uma infecção grave. E com o tempo, essas bactérias vão morrendo. Tá? Deu para entender, então, como se atua a sulfa? Ela vai impedir o quê? A síntese de ácido fólico. Deixa eu apagar aqui. Vão impedir a síntese de ácido fólico. Quais são os principais representantes dessa classe? São a sulfadiazina, a sulfisoxazol e a sulfametoxazol. Então, esses são os fármacos da sulfonamida que vão impedir a síntese de ácido fólico. Beleza? Deu para entender essa classe de medicamento? Então, vamos para o próximo. Bom, outra classe de medicamentos antibióticos que nós iremos ver são os beta-lactâmicos. Os antibióticos beta-lactâmicos são antimicrobianos úteis, frequentemente prescritos pelos médicos, tendo diversos representantes que têm em comum a capacidade de inibir a síntese da parede celular bacteriana de peptidoglicano. Então, vocês viram que a sulfonamidas, ela age na síntese de ácido fólico, ela inibe a síntese de ácido fólico. No caso dos beta-lactâmicos, elas vão inibir a síntese da parede celular bacteriana de peptidoglicano. Então, se elas vão impedir essas sínteses vão se romper, causando o quê? A morte da bactéria. Tá? As principais subclasses desses antibióticos beta-lactâmicos são as penicilinas, benzilpenicilina, a famosa bezetacil, que ela tem uma ação generalizada, principalmente contra várias espécies gram-positiva, e algumas espécies gram-negativa. Outra classe de beta-lactâmicos são amoxicilina e ampicilina. São ação generalizada contra grandes e variedades de espécies, tanto gram-positiva e gram-negativa. Temos também a piperaciclina, espécie de gram-negativa, selecionada especialmente para a bactéria P. aeruginosa. Tá? Temos a cefalosporina, que temos a cefalexina, cefostamida, cefitazidimina, ceftriaxona e a cefuroxima. Elas têm o que? Elas são de amplos espectros de atividade, tanto quanto a espécie gram-negativa e gram-positiva. Temos também o carbapenos, que é a etrapene e a meropene, que são ação contra muitas espécies gram-negativa e positiva. Bom, o que acontece? Como eu falei para vocês, a bactéria ela pode causar resistência. O que ela pode fazer? Então, como vocês sabem, no caso dos beta-lactâmicos, eles têm o quê? Um anel beta-lactâmico. Por isso que chamam de antimicrobianos beta-lactâmicos. Só que o que acontece? A bactéria ela pode destruir esse anel beta-lactâmico, causando o quê? A inutilização desse antibiótico. Nossa, professor, se vai causar a inutilização desse antibiótico, então esse antibiótico não vai fazer efeito. Correto? Não vai fazer efeito. E o que se pensou? Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já tomaram amoxicilina com clavulanato. Então, suponhamos aqui que você tem um anel beta-lactâmico, mais clavulanato. O clavulanato, ele não é um antibiótico, tá? A amoxicilina já é antibiótico. Vou só escrever clavu, tá? Que vocês vão entender que é o clavulanato. E suponhamos que esse aqui é o anel beta-lactâmico da amoxicilina. O que acontece quando você toma uma amoxicilina com clavulanato?
O clavonolato ele vai tentar enganar a bactéria. Por quê? Em vez da bactéria degradar o anel beta-lactâmico, como a gente está falando aqui da amoxicilina, o que a bactéria vai fazer? Ela não vai conseguir degradar o anel beta-lactâmico da amoxicilina. Por quê? Porque o clavonolato vai tentar enganar a bactéria. Então a bactéria vai fazer o quê? Vai degradar o clavonolato, deixando assim de degradar o anel beta-lactâmico da amoxicilina, fazendo com que o anel beta-lactâmico vá lá e atinja a parede peptidoglicano da bactéria. Por isso que hoje temos a amoxicilina com o clavonolato. Porque tinham bactérias que estavam degradando esse anel beta-lactâmico da amoxicilina, impedindo assim a ação da amoxicilina. Então, o que eles perceberam? Que se eles colocassem a amoxicilina mais clavonolato, o clavonolato iria ser degradado e o anel beta-lactâmico da amoxicilina não ia ser degradado. Então, assim, atuando na parede peptidoglicano da bactéria, tá? Mas no caso, só se a pessoa tivesse resistência a bactérias que tivesse resistência à amoxicilina, tá? Então aí eles fizeram isso. Pode ver que hoje temos a amoxicilina mais clavonolato. Serve para isso. O clavonolato vai enganar a bactéria vai degradar o clavonolato, impedindo de degradar a amoxicilina, e a amoxicilina vai entrar na parede peptidoglicano da bactéria, rompendo a bactéria, elevando, fazendo o quê? Impedindo que ela se multiplique e levando ela à morte. Beleza? Deu para entender um pouco sobre os beta-lactâmicos? Então vamos para o próximo. Bom, outra classe de medicamentos, de fármacos que nós temos são os glicopeptídeos. Então essa classe de fármaco ela apresenta como principal representante a vancomicina e a teicoplaminina. Elas são eficácias no quê? No tratamento. Lembra que eu falei que tem fármacos que vão ser eficazes apenas para um tipo de bactéria? Então, no caso aqui, vocês estão conhecendo as glicopeptídeos, que elas vão ser eficácia apenas no tratamento de infecção por bactéria gram-positiva. E qual vai ser o mecanismo de ação dela? O mecanismo de ação é quase o mesmo do que a gente viu anteriormente. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter ação sobre a inibição da síntese da parede celular bacteriana. Só que de que bactéria? Da gram-positiva. Então, se eu tenho uma bactéria gram-negativa no meu organismo e eu dou a glicopeptídeo, vai fazer efeito? Não. Por quê? Porque a glicopeptídeo ela vai agir apenas na inibição da parede celular bacteriana gram-positiva. Lembra que a parede celular da gram-positiva é diferente da negativa? Ela é mais espessa. Então, a medicação vai ficar retida, eliminando assim a parede celular. Então, como vai fazer isso? Através da sua ligação de alfa, né, que tem afinidade à unidade percursora da parede celular. Então, ela vai se ligar à unidade percursora da parede celular, impedindo que aquela bactéria faça a parede celular. Não tendo parede celular, aquela bactéria morre. Tá? Temos a polimixina. A polimixina são antibióticos elaborados por cepa de bacilos Polimixas e foram descobertos em 1947. Tais fármacos são agentes anfipáticos, tensoativos, e interagem fortemente com o fosfolipídio da membrana bacteriana e o desorganizam, provocando sua destruição. Então, eles também vão agir na parede da membrana da bactéria. A parede da membrana da bactéria é fortemente com fosfolipídio, né? Vai ter atividade microbiana das polixinas, vai se limitar às bactérias o quê? Gram-negativa, tá? Os principais representantes dessa classe são a polimixina B e a coustina. Beleza? Agora, quem nunca tomou a famosa
tetraciclina, né? A famosa tetraciclina. As tetraciclinas são antibiótico bacteriostático com atividade contra uma ampla variedade de bactéria aeróbica e anaeróbica. Para quem não sabe, bactérias aeróbicas e anaeróbicas são aquelas bactérias que uma precisa de oxigênio e a outra não precisa de oxigênio. Então, ela vai agir também tanto nas gram positivas quanto nas gram negativas. Seu mecanismo de ação vai fazer a inibição da síntese proteica bacteriana pela ligação ao ribossomo bacteriano 30S. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como assim? Então, o fármaco tetraciclina, eles são medicamentos que primeiramente são bacteriostáticos. O que seria isso? Eles vão causar a morte da bactéria. Por quê? Eles vão impedir que as bactérias se multipliquem, causando assim o quê? Um dano às bactérias, fazendo com que as bactérias não se multipliquem e não causando dano àquela pessoa. Tá? O que a tetraciclina vai fazer? Ela vai inibir o ribossomo. Se ela vai inibir o ribossomo, atualmente, logo, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir a síntese proteica. Inibindo assim a síntese proteica, a bactéria não vai se proliferar e a bactéria vai causar a morte da bactéria. Então, suponhamos aqui, ó, cadê? Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Lá vocês sabem que a bactéria tem um ribossomo. Suponhamos aqui que aqui está o R. Então, a bactéria ela vai começar a se multiplicar, né? Se multiplicar. Aí essa bactéria também tem o R de ribossomo e tem o R de ribossomo. O que a tetraciclina vai fazer? Ela vai entrar e vai inibir o ribossomo. Então, vai fazer o quê? Vai inibir o ribossomo. Se ela inibe o ribossomo, ela vai impedir que aquela bactéria se multiplique. Então, aquela bactéria não irá mais se multiplicar. Então, você vai começar a ter uma diminuição do quadro infeccioso e também vai fazer o quê? Vai causar a morte daquela bactéria, diminuindo assim a carga viral bacteriana, até um ponto que você não irá mais ter essa bactéria no seu organismo. Beleza? Quais são as principais representantes dessa classe? São a dimenoxiclina, a doxiciclina, a limecidina, a minociclina, a oxtetraciclina, a tetraciclina e a tigeciclina. Suponhamos que eu pergunte a vocês qual medicamento ou antibiótico ou fármaco que faz parte da classe de medicamentos tetraciclinas. Se eu colocar a tetraciclina, vocês vão marcar a tetraciclina, beleza? Combinado? Bom, aminoglicosídeo. Os aminoglicosídeos são produtos naturais ou derivados semissintéticos de compostos produzidos por uma variedade de acetinomícetos de solo. Esses fármacos são utilizados principalmente no tratamento, gravem bem isso. Esses fármacos são utilizados principalmente no tratamento infeccioso causado por bactérias aeróbicas gram-negativa. Porém, pode ser eficaz contra algumas, não são todas, tá? Algumas bactérias gram-positivas. Mas para ela ser eficaz com as bactérias gram-negativa ou gram-positiva, ela tem que ser associada a outro fármaco, tá? Os aminoglicosídeos são antibióticos de atividade bactericida. O que eles vão fazer? Vão causar a inibição da síntese proteica, tá? Quais são os principais representantes dessa classe? A amicacina, a gentamicina, a neomicina, a trombamicina e a estreptomicina. Bom,
Os macrolíderes foram medicamentos que passaram a ser desenvolvidos a partir do quê? Da data de 1952. Após o quê? A descoberta da eritromicina, a ação bacteriana dessa classe de medicamento ela é generalizada. Ela pode atuar principalmente contra as várias espécies de gram positiva e algumas espécies de gram negativa. O mecanismo de ação dessa classe farmacêutica ela vai fazer o quê? A inibição da síntese proteica bacteriana. Lembra que teve uma que vai agir no ribossomo. Essa também vai agir, só que ela vai fazer o quê? Vai ser um fármaco de inibição da síntese proteica bacteriana. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Vai fazer, através da sua ligação reversível, a subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Então, ela vai fazer quase a mesma coisa que a outra que a gente viu. Só que a outra vai agir na onde? Na 30S. Essa vai agir na 50S do ribossomo bacteriano. Beleza? Os principais representantes dessa classe são a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina. Licosamidas. Essa classe de medicamento ela é representada principalmente pela clindamicina. Esse fármaco vai atuar principalmente em espécies bactérias gram-positiva. O mecanismo de ação do clorafenicol é a inibição, é a inibição da síntese proteica da bactéria, devido à sua subunidade do ribossoma 50S. Diferente da outra, que ela vai ter o quê? Gram negativa e essa gram positiva. Então, a licosamida vai agir na gram positiva, só que no ribossoma 50S. Os macrolídeos vão atuar na gram positiva e em algumas espécies da gram negativa, que também na 50S. Tá? O mecanismo de ação vai ser o mesmo. Elas vão inibir a síntese de proteína na bactéria devido à sua ligação à subunidade do ribossomo 50S. Anfenicóis. Vocês estão vendo que nós temos muita classe de antibiótico. Mas o que acontece? Como eu falei, vão mudar-se as classes, mas tem classes que vão atuar, suponhamos, no ribossomo 30S, no 50S, de gram positiva ou de gram negativa, ou, por exemplo, vai atuar na maioria de gram positiva e numa minoria de gram negativa, ou na maioria gram negativa e num pouco gram positiva, tá? Então, aqui os afenicóis, essa classe de medicamento é representada pelo quê? Pelo clorafenicol. Esse antibiótico ele é utilizado somente no tratamento de infecção potencialmente fatais, como qual? Como meningite bacteriana, tá? E em pacientes que não podem receber fármacos alternativos mais seguros. Isso se dá devido à sua capacidade de produzir o que? Discrasia sanguínea grave. Então, um grande problema desse fármaco, ele pode produzir discrasia sanguínea. Esse fármaco ele vai atuar principalmente em espécies de bactéria gram-positiva. Qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação do clorafenicol ele vai fazer o quê? A inibição da síntese proteica bacteriana devido à sua reversível subunidade do ribossoma 50S. Então, ele vai atuar no ribossoma 50S, impedindo que a bactéria se multiplique e causando assim também a morte da bactéria, porque vai impedir, vai fazer a inibição da síntese proteica da bactéria, impedindo também a sua multiplicação e a morte bacteriana. Tá? Só que um grande cuidado, porque tem pacientes que podem produzir discrasia sanguínea grave com esse medicamento. Bom, os antimicobacterianos, como a gente sabe, as micobactérias são bactérias que apresentam mais de 60% da parede celular composta por lipídios.
o que impede a entrada da maior parte de composto farmacológico antibacteriano. O aspecto dessa ação dessa classe de medicamento é restrito às micobactérias, exemplo, Mycobacteria tuberculose, causadora da tuberculose, Mycobacteria lepraris, causadora da hanseníase. Os principais representantes dessa classe são a rifampicina, que vai inibir a síntese de RNA, atuando na RNA polimerase, a fluoroquinolona, que vai inibir a síntese do espiralamato do DNA, atuando na topoisomerase, a isoniazida, que vai inibir a síntese de ácido micólico, e a pirazinida, que vai inibir a síntese da membrana celular. Então, essa classe de antimicobacteriano, elas são especiais de classes, né? Como a gente viu, vai atuar na Mycobacteria tuberculose, que vai causar a tuberculose, a bactéria leprae, que vai causar a Mycobacterium leprae, né? Que vai causar a lepra, e a causadora da hanseníase, tá ok? Então, essa classe de medicamentos vai atuar nessas coisas. Elas são mais de uso hospitalar, tá? Então, ela fica no hospital, a pessoa tem que ir, se a pessoa apresentar esses sintomas, vai ser utilizado hospitalarmente. As quilonas. As quilonas são fármacos muito utilizados na terapia de infecção bacteriana do trato urinário. São úteis para combater tanto as bactérias gram-positiva quanto as bactérias gram-negativa. O mecanismo de ação dessa classe de fármaco impede quem? A síntese do DNA bacteriano. Então, as quinolonas elas são utilizadas mais para fármacos de infecção bacteriana no trato urinário, né? Ela vai impedir a síntese de DNA bacteriano, impedindo a síntese de DNA, vai impedir que a bactéria se multiplique e também causando a morte da bactéria. Os principais representantes dessa classe são a norfloxacino, o ciprofloxacino, o levofloxacino e o ofloxacino. Tá? Lembrando que essa classe é muito boa e muito utilizada para infecções bacterianas no trato urinário. Tá?